Boa tarde, pessoal. Bem-vindos aqui ao nosso webinar, né? Metodologias Lego Education. Meu nome é Alex Paiva. Eu sou aqui da Positivo Tecnologia. Nós representamos aí há quase 3 anos a parte da Lego Education, né? A distribuição da Lego Education no Brasil. Eu sou um dos formadores da Academy Brasil. E hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre uma ideia das metodologias aí, Lego Education, e como aprender por meio da brincadeira. A ideia é fazer uns 30 minutos de conversa e depois a gente abre mais uns 10, 15 minutos para a gente fazer um bate-papo e eu responder algumas perguntas aí, caso vocês tenham alguma dúvida, ok? Então vamos lá. Deixa eu tirar meu vídeo aqui. Se vocês quiserem me perguntar durante a explanação, tá? É só fazer uma pergunta ali no chat que eu consigo verificar. Então vamos lá, aprender por meio da brincadeira, né? Então, muitas pessoas pensam que brincar é algo que você faz no seu tempo livre, né? Mas a Fundação Lego, ela tem estudado a fundo a questão do brincar e o brincar tem sido levado muito a sério pela Fundação Lego, pela Lego Education, pela Lego Academy e muitas universidades também aí ao redor do mundo. Para ilustrar isso, eu queria apresentar aqui para vocês uma pesquisa que foi feita agora em 2017 sobre tarefas, né? E o que eles fizeram? Esse pessoal foi o mesmo pessoal que fez aquela pesquisa do Marshmallow, que trabalhava um pouco com a questão da criança ter esse tempo para esperar, né? Esperar algo e receber uma recompensa maior depois de um certo tempo. Eles desenvolveram, então, um outro experimento onde eles tinham uma tarefa super chata que as crianças tinham que fazer, tinham que performar, era uma tarefa bem entediante, e eles dividiram em 3 grupos, né, as crianças. Então, tinha as crianças do grupo de controle, né, tinha as crianças do grupo experimental 1 e as crianças do grupo experimental 2. A tarefa, ela consistia no seguinte: a criança tinha que fazer uma tarefa bem entediante, bem chata mesmo, e as crianças tinham 4 a 6 anos. Durante essa tarefa, ele podia escolher qualquer momento para sair daquela tarefa e jogar um jogo no iPad, que é muito mais interessante, né? Então, eles pegaram o primeiro grupo, eles, a cada intervalo de 2 minutos, eles falavam, davam uma motivação para a criança falando, o Alex está indo muito bem nessa tarefa, parabéns, Alex, né? Você está indo muito bem. Então, chamava a criança pelo nome. O grupo de controle, eles falavam, você está indo muito bem. Continue assim, você está indo muito bem. E no terceiro grupo, eles pediram para as crianças virem vestidas com fantasias diversas, né? Então, tinha o Batman, tinha a Peppa Pig, a Dora Aventureira, etc. E eles começaram a falar, o Batman está indo muito bem, o Batman está fazendo uma boa tarefa, etc. No final da pesquisa, para surpresa deles, o grupo que performou melhor era o que estava vestido com as fantasias, né? Então,
a equipe que fez essa pesquisa, eles chamaram isso de o efeito Batman, né? E nada mais é do que trazer uma certa ludicidade para a tarefa, e já só isso, né, trazer uma certa ludicidade, já torna a tarefa em si mais interessante, né? Então, isso é uma das coisas que a gente traz aqui dentro da metodologia da Lego Education, tá? E que tem a ver com o brincar. Por que brincar? Na verdade, as crianças, elas já nascem com esse instinto de investigação, de gerar hipóteses, né? A criança, ela já começa a sua vida testando coisas e vendo o que dá certo e o que não dá certo, né? E ao longo da sua vida, quando ela vai amadurecendo, essas hipóteses, essa testagem de hipóteses, ela fica muito clara quando a criança está brincando, né? Então, a gente diz, e as pesquisas nos mostram, que as crianças nada mais são do que pequenos cientistas, né? Quando a gente vai para um lado acadêmico, a gente quer fazer algum tipo de investigação, a gente testa hipóteses. E as crianças, desde pequena, elas já testam hipóteses o tempo inteiro. E o que a gente faz como adulto, né? A criança, ela ainda tem vamos dizer assim, um mundo a ser descoberto, né? Então ela tem um poder de testar hipóteses muito mais rápido que nós adultos. Nós adultos já temos certas regras enquadradas no nosso cérebro e que fica difícil da gente mudar a posição, né? A criança não, a criança ela tem ainda como se fosse um quadro branco para preencher, então ela vai testando muitas hipóteses e vendo o que dá certo e o que dá errado. Muitas vezes nós, dentro do nosso arcabouço, das nossas regras já fossilizadas no nosso cérebro, a gente acaba tolhendo, né, as crianças e acaba cortando um pouco da criatividade. Então, a Fundação Lego, ela busca um pouco isso, como retornar, né, para esse mundo onde a gente tem uma tela branca aberta e a gente consegue testar várias hipóteses. Por quê? Porque é aí que vão surgir as ideias mais criativas, é aí que vai surgir as inovações mais disruptivas, tá? Então, por isso que a gente brinca. E a nossa sociedade, ela acabou criando uma imagem para o brincar de algo meio inútil, né? E que é irreal. Então, aqui eu peguei do Google em inglês a palavra play, né? Só para a gente ver. Então, o que o Google diz? Play, engajar uma atividade para diversão e recreação, ao contrário de algo sério ou com um propósito prático, né? Então, na verdade, a gente vai no oposto dessa definição, né? A gente acredita que o brincar, né, o jogar é algo divertido, sim, né? Que tem um certo nível de recreação, mas é algo muito sério e com um propósito muito prático de você aprender algo, né? Aprender algo para a sua vida mesmo. Aqui no português, eu destaquei ali a palavra, né, distrair-se e atividade qualquer, porque a gente vem cada vez mais cortando esse tempo que a criança tem para brincar, né? E isso vai fazendo com que as pessoas fiquem menos criativas, que as pessoas fiquem cada vez mais limitadas, né? E a ideia é a gente dar um passo para trás e ampliar esse universo, e quanto mais hipóteses a gente conseguir gerar na nossa vida, mais soluções para os problemas da vida real a gente vai conseguir trazer. Então, aqui uma pesquisa da Fundação Lego, né, sobre experiências lúdicas aí nos primeiros anos, permitem aquisições de habilidades fundamentais ligadas na aprendizagem
ao longo da vida inteira, né? Então, são só indicadores, né? Não existe uma pesquisa de geração de dados concreta sobre isso, mas sim indicadores de que, se nos primeiros anos, né, a gente trabalhar com atenção, autocontrole, a compreensão espacial, motivação e confiança, resolução de problemas e reflexão, empatia e colaboração, e imaginação e representação simbólica, que são habilidades todas ligadas ao brincar, né? Na vida adulta, essas pessoas que conseguem desenvolver mais essas habilidades ou ter um contato mais direto com essas habilidades, eles vão ser mais bem-sucedidos na educação, ou seja, eles vão ter um nível de escolaridade maior, vão ser pessoas mais inovadoras, que têm mais saúde e bem-sucedidas no trabalho. Né? Quando a gente fala aí do brincar, a gente consegue, a gente tem, na verdade, um guarda-chuva de coisas, né? Em inglês, a palavra play, ela é uma palavra mais genérica, né? Em português a gente traduz para brincar, jogar, né? Mas quando a gente fala do play em si, a gente tem basicamente três grandes divisões, né? Que é o free play, né? A brincadeira livre. E o que significa isso? É a criança no controle total das ações, tá? A gente tem o play, o brincar direcionado, né? Que é a gente tem a criança no controle das ações e o adulto como suporte, né? E a gente tem o brincar direcionado, que aí entra mais no jogar, né? Do play, que é onde a gente tem um ambiente específico, com regras específicas e um adulto mediano, tá? E aí, quando a gente passa para a nossa ideia tradicional de escola, a gente tem o que a gente chama de atividade, né? Que é o que a gente está defendendo, que essa atividade tem que mudar para o brincar. Mas uma atividade é um ambiente que é controlado totalmente pelo adulto, com regras criadas pelo adulto, e a criança está ali meio passivamente, né? Então, o que a gente quer fazer? A gente quer trazer esse guarda-chuva do play, que é o free play, né? O play moderado, né? E o play onde a gente o jogar, né? Para dentro da escola, que é onde o ambiente é onde as crianças aprendem mais, tá? Onde eles tiram, extraem mais para a vida. E a Fundação Lego, com base nesse guarda-chuva, ele criou um modelo para uma abordagem holística sobre aprendizagem, tá? Ele levou em conta esses 4 cenários. Então, quais são as habilidades que a criança, ao entrar dentro de um desses 4 cenários, adquire? Então, tem a esfera cognitiva, né? Que é onde a gente vai trabalhar com a resolução de problemas, a flexibilidade do pensamento, construção de estratégias eficazes, armazenamento de informações e as regras, né? Tem a parte emocional, né, que é onde a gente trabalha aí com autoestima, confiança, autocontrole, reflexão, perseverança, compreensão, né, expressão e regulação das emoções. A parte social, onde a gente tem a colaboração, a comunicação, entendimento de perspectivas, negociação de regras, gerenciamento de conflitos, construção da empatia. As habilidades criativas, né, na elaboração de novas ideias, imaginar coisas diferentes, usar representações, transformar ideias em algo novo, associações, né? E tudo isso está meio que encabeçado pelas habilidades físicas, né? Que você tem que ter aí um equilíbrio, um movimento e uma compreensão espacial para você poder
também nas outras esferas. Então, a Lego Education, ela criou esse modelo deles, e com base nisso, eles criaram a metodologia para todos os conjuntos, né, Lego Education, que trazem tem um objetivo de ensinar algo, né, de trabalhar, desenvolver algo, é a metodologia que a gente chama dos 4 Cs. Então, sempre ao iniciar uma atividade, a gente vai passar primeiro pelo conectar, que é o connect em inglês, né? O conectar, o que é? Nada mais é do que você contextualizar aquilo que você vai começar a fazer, aquela atividade que você vai começar a fazer, com o mundo da criança, né? Então, ela tem que se conectar com aquilo. Por quê? Porque só vai ser significativa a aprendizagem se ele estiver conectado com aquilo. Não adianta eu tentar forçar uma barra com a criança, utilizar um pré-texto para ensinar algo, se a criança não estiver conectada, né? Aí a gente vai passar, depois que a criança está conectada e entender o que vai acontecer, a gente passa para o construir, ou seja, o mão na massa, é onde a gente vai usar as nossas habilidades sensoriais para trabalhar com algo que depois vai se transformar numa aprendizagem, né? Então, por exemplo, se a gente vai aprender a fazer um avião de papel, né? Primeiro eu vou me conectar com esse mundo de aviões, etc. Depois eu vou seguir instruções para botar a mão na massa e construir meu avião, tá? E aí a aprendizagem que a gente fala de mão na massa, ela é muito mais significativa para o nosso cérebro, porque o ser humano ele é muito tátil, né? Então, se a gente for pegar o exemplo do avião e eu só disser instruções para vocês de como, só contar para vocês verbalmente como construir o avião, provavelmente você não consiga construir um avião amanhã, né? Mas se eu for junto, te mostrar, fazer você botar a mão no papel, fazer as dobraduras no lugar correto, possivelmente amanhã você se lembre, você tem uma chance muito maior de se lembrar, né? E depois que você construiu algo significativo, você vai pro contemplar. A gente traduz contemplar, analisar, por quê? Você vai ver se, por exemplo, o teu avião deu certo, né? Se as dobraduras que você fez estavam corretas e se elas surtiram efeito e se o teu avião tem uma aerodinâmica para voar. E se ele tem, será que ele está voando pouco? Será que ele está voando muito longe? Foi satisfatório para você? Então é uma análise sobre todo o processo, né? E o continuar, que é o último estágio, é onde eu utilizo todas as habilidades que eu adquiri ao longo das outras etapas e uso elas para construir novas coisas. Então, por exemplo, dentro do nosso exemplo de avião, eu poderia usar essas habilidades que eu aprendi para construir outros modelos de avião, ou então utilizar outras mídias, papéis mais grossos, mais finos, utilizar alguma outra estratégia dentro do meu avião para fazer ele voar melhor. Ou seja, a gente pegar aquilo que a gente recém aprendeu, aplicar isso e tentar ir além, né? Com isso, o nosso cérebro ele vai tender a internalizar muito mais o recém-aprendido, tá? Então, por que tudo isso, né? Porque os nossos alunos, os nossos filhos, as crianças de hoje, eles precisam enfrentar o futuro. E o futuro está cada vez mais incerto, né? A gente
Hoje a gente não sabe nem se ir para a universidade é uma coisa tão boa quanto você começar a trabalhar cedo em uma empresa que te dê grandes possibilidades, ou seja, o diploma já não significa mais tanto assim, né? Porque a gente não sabe quais habilidades vão ser necessárias para as profissões do futuro. Né? Daqui a 20 anos, daqui a 15 anos, muitas das profissões que a gente vê hoje ou vão ser extintas, ou provavelmente as habilidades vão ser outras. Né? Hoje, um advogado que tem que consultar livros e todo o código penal, e tinha aquela biblioteca de livros com o código penal. Hoje, uma inteligência artificial como o Watson da IBM já faz essa pesquisa em um segundo, né? E ele ainda vai além e vê dentro de todas as sentenças que foram aplicadas em casos similares, qual foi a que teve uma melhor performance. Então ele acaba já até quase escrevendo todo o processo para o advogado. Então, a Academia de Direito, perante essa inteligência artificial, eles vão ter que se reinventar, ou então a profissão vai tender a morrer. Né? Hoje, engenharia civil, por exemplo, já tem impressoras de casas, então já tem impressoras que imprimem as paredes, os tijolos, tudo automatizado, né? Então, por exemplo, as profissões que têm mais essa parte manual, elas vão tender no futuro a ser extintas e você vai ter que se reinventar, né? Por quê? Porque está tudo sendo automatizado, né? Então, dentro desses dados aí, né, do Instituto McKinsey, a gente pode ver que o potencial de automação técnica, hoje em dia, é muito grande, né? Então, 50% das atividades atuais no trabalho são passíveis de automatização, né? Então, aqui o que eles estão levantando é que 6 entre 10 ocupações atuais possuem mais que 30% das atividades tecnicamente automatizáveis. Então, aquilo que eu falei, se as profissões não começarem a se reinventarem, né, e as pessoas que estão sendo treinadas para fazer aquele trabalho não mudarem a sua maneira de agir, elas vão ficar sem trabalho e a própria profissão vai tender a morrer, né? Então, ali elas citam empregos ameaçados de automação, né? E a porcentagem de horas de trabalho com potencial de automação até 2030, né? Então, a gente pode ver que o número é bem grande, é bem expressivo, e a gente tem que começar a mudar o nosso pensamento agora, né? Não adianta a gente esperar que isso aconteça e aí agora o que a gente vai fazer? Não, a gente tem que começar a mudar a escola agora, com um pensamento muito diferente, muito mais focado no brincar, porque isso vai estimular muito a criatividade e a flexibilidade de pensamento, a resolução de problemas, né? É isso que vai contar no futuro, tá? Então, o Fórum Mundial Econômico, eles listaram as 10 habilidades necessárias para uma pessoa no mercado de trabalho para 2020. Então, a gente já pode ver ali que a parte mais automática já está morrendo, né? Então, ó, resolução de problemas complexos, pensamento crítico, a criatividade, eu deixei ali destacado, gerenciamento de pessoas, coordenação com os outros, inteligência emocional, julgamento e tomada de decisão, orientação de serviços, negociação e flexibilidade cognitiva. Para vocês terem uma ideia, no relatório de 2015, a criatividade era o número 9, e agora ela já está no número 3. Então, é isso
que toda essa mudança e o trazer o brincar, né, o retomar o brincar para as nossas escolas e dentro das nossas próprias casas, né, muitas vezes a gente não tem nem tempo para brincar com os nossos filhos, né, é essencial, porque é isso que vai gerar uma criatividade, é isso que vai trazer o pensamento crítico, né, é isso com que vai fazer com que a criança consiga ter uma flexibilidade em resolver problemas complexos. E é isso que vai contar para eles no futuro, né? Então, eu queria agradecer, né? Deixa eu voltar aqui com a minha telinha. Espero que vocês estejam me vendo. Eu queria agradecer a vocês aí pelo tempo, né? E queria perguntar se vocês têm alguma questão, alguma dúvida, ou querem discutir algum assunto, que a gente tem ainda alguns minutos aí à nossa frente para discutir esses temas. Se vocês quiserem falar também tanto sobre o brincar como a metodologia da Lego Education, eu tô disponível aí pra gente conversar. Deixa eu ver aqui no chat se a gente tem alguma. Deixa eu abrir aqui. Se vocês quiserem digitar, aí tiverem alguma pergunta. A Fundação Lego, o foco dela hoje é no trabalho com crianças de 3 a 6 anos, né? Que é onde eles veem que o impacto do brincar é mais vamos dizer assim, impactante, né? Porque a criança, se ela, nessa faixa etária, ela é tolhida do direito dela de brincar, a evolução desse indivíduo como adulto vai ser muito pobre, né? Então eles focam bastante nessa faixa etária. O pessoal aqui, a Shirley está pedindo para reforçar um pouquinho mais sobre os 4Cs, tá? Então, os 4Cs, eles funcionam da seguinte maneira. Quando eu vou fazer uma atividade, por exemplo, de robótica, né? Então, robótica hoje está muito ligada ao que a gente chama de STEAM. STEAM é STEAM, que é ciência, é um acrônimo para ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Então, hoje na Lego Education, por exemplo, eu vou fazer uma atividade de STEAM e eu não vou querer que dar um passo a passo para o aluno e falar assim, ó, monta esse robô aí e ver o que acontece. Eu quero evitar isso, né? Então eu quero trazer problemas do mundo real para a criança. Então eu posso dar um desafio a eles de eu vou construir uma garra. E essa garra eu posso contextualizar, por exemplo, como uma mão biônica. Então, estou trabalhando com próteses para pessoas que estiveram sofrendo algum acidente ou que não tenham movimento da mão, nasceram com alguma deficiência. Vamos tentar resolver esse problema? Né? Então, seria esse mais ou menos o conectar, que é o primeiro C. Né? E aí, dentro desse projeto, o que a gente geralmente faz é a gente dar alguns mecanismos, não a montagem completa, mas alguns mecanismos que vão que podem ser usados por esse grupo de crianças para criar um movimento de pinça, né? Fazer o robô abrir, fechar e criar um movimento de pinça. Então, essas ideias são passadas por meio de sequências de montagem, né? Mas não é a mão completa.
Não quero que toda a minha sala construa a mão completa. Então eu vou fazer esse projeto base e vou falar, ok, amplie, né? Vocês é que tem que finalizar H. Então essa parte de montagem e programar o robô para ele fazer isso vai ser o construir. Porque aqui eu estou construindo mão na massa e estou construindo também uma linguagem de código. Tá? Depois eu vou analisar esse meu código e eu vou analisar essa minha montagem que eu tive que ampliar para ver se ela realmente ela consegue pegar, agarrar algum objeto, né? E aí é uma fase de testagem. Nessa fase do contemplar, o analisar, é que eu vou testar, verificar se isso está certo e, se possível, eu ainda vou explicar para as outras pessoas da minha sala, que aí vai fazer com que a minha aprendizagem fique ainda mais significativa, e eu vou pegar feedback de outras pessoas, e nesse momento que eu estou vendo o meu robô funcionar e explicando como ele funciona para os outros, eu vou analisar todo o processo que eu fiz, ele está certo. E é onde a gente vai aprender mais. A gente vai aprender mais quando a gente erra. Os erros, eles são mais benéficos para a aprendizagem do que o acerto. Porque se eu errar, eu consigo reformular aquela hipótese de uma maneira diferente, tentando acertar, né? Então a gente sempre fala que você tem que errar e errar rápido. Quanto mais você errar, mais você vai aprender, né? E aí, testei, reformulei ali o meu robô para ele fazer a função que eu estava querendo. Aí a gente propõe um outro desafio dentro desse projeto. Poderia ser, por exemplo, ao invés de você fazer só uma pinça, agora você tem que fazer 3 dedos. Como que você vai funcionar? Como que você vai fazer isso, né? Ou então eu tenho que fazer a mão, além de abrir e fechar, girar, né? Então aí eu proponho outros desafios que eles vão usar toda a ideia de montagem que eles já aprenderam, que tipo de engrenagem que eu tenho que usar para fazer a mão girar, abrir e fechar, e o tipo de programação que eu fiz, eles vão fazer para criar outros modelos. Então essa é a ideia dos 4Cs. Eu conecto, eu construo, eu contemplo, né, analiso e eu continuo. Essa é a ideia dos 4Cs. Espero que eu tenha sido claro, Shirley, para você. A gente tem uma outra pergunta aqui da Priscila. Ela está falando que este ano eles vão adotar o Lego, né, para a grade curricular do primeiro ao nono. E estão na expectativa. Então, são desafios diferentes, né? Mas o legal é que os 4Cs, eles se adaptam a todas as faixas etárias. Provavelmente ali primeiro e segundo ano você vai trabalhar com uma ideia de máquinas, construção de máquinas e repertório de montagem, uma coisa muito mão na massa, onde as crianças vão aprender como que funcionam outras peças como engrenagens, eixos, vigas, que não são peças tradicionais da Lego Brinquedo, né? Mas isso vai criando um repertório de design, né? Design de máquinas para as crianças. Aí, a partir do terceiro ano ali, você deve entrar com uma robótica do IDU, né? E aí eles vão aplicar toda essa parte de como montar essas máquinas, por exemplo, a mão mecânica que eu mencionei, né? E fazer ela automatizada, né? Por meio da programação. E aí no sexto ao nono você já vai entrar, acho que um robô mais avançado, EV3, provavelmente, que aí tem uma programação mais detalhada, com muito mais possibilidades, né? E as crianças desenvolvem um pensamento computacional muito grande, né? Boa sorte aí para vocês, Priscila. E eu sempre digo que, pegante dos 4Cs, né, que a Shirley comentou ali, eu sempre digo que a diferença da Lego Brinquedo para Lego Education
é a metodologia dos 4 Cs, né? Porque a Lego Brinquedo, ela trabalha basicamente com 2 Cs, né? Se eu comprar uma nave do Star Wars lá na loja da Lego, né, brinquedo, eu vou estar bem contextualizado com o meu tema, que é Star Wars, e eu vou construir essa nave com base no passo a passo, no modelo que eu tenho ali, e acabou. Né? Eu vou botar a nave para tomar poeira lá na prateleira. E Deus me livre se alguém perder uma peça, né? Porque nunca mais eu vou desmontar essa nave. Agora, na Lego Education, os 4 Cs, a metodologia ela propõe exatamente o contrário, né? Aquela peça está ali temporariamente para servir para resolver um problema imediato, depois você desmonta ela e já se torna uma outra coisa, né? E aí eu consigo analisar o que eu fiz e eu consigo criar outras coisas com isso. Então, ela é uma ferramenta, muito mais uma ferramenta de aprendizagem, né, do que um conjunto de peças e blocos Lego. Então, essa é a grande diferença da Lego Brinquedo para Lego Education. Se alguém tiver interesse, no site da Lego Education, que é legoeducation.com, vocês podem lá, tem uma seção que se chama Lessons. Essa seção tem diversas aulas sobre vários dos kits da Lego Education que vão tratar muito dessa parte do STEAM, vão tratar ou de ciência, ou de tecnologia, ou de engenharia, ou de design de máquinas, ou de matemática. Então, esse foco da Lego no STEAM já vem aí desde 2016, que vai tender a crescer muito, porque é algo que está sendo difundido, disseminado mundialmente, né? Então, as pessoas já entenderam que as disciplinas soltas, elas não têm um grande valor, né? Que no mundo, dificilmente eu vou trabalhar com algo de maneira isolada. Que hoje eu tenho que ter projetos que permeiem todas essas áreas, né? De maneira integrada. Não adianta eu trabalhar só com a ciência se eu não souber tecnologia, né? Não adianta eu trabalhar com a tecnologia se eu não souber matemática, né? Não adianta eu trabalhar com matemática se eu não souber engenharia, né? Porque na vida a gente lida com tudo integrado, né? Então, esse é um outro paradigma que a gente vai ter que quebrar dentro das nossas escolas, né? Como que eu testo tudo isso? Né? A criança começa brincando, né? A aprendizagem pode ser divertida, pode ser lúdica, pode tratar de todos esses temas ao mesmo tempo, e é onde a criança, se ela tiver todo esse ambiente, ela vai aprender de uma forma muito melhor. Mais alguma pergunta, pessoal? Estou aqui disponível para vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa, ou quiserem colocar algo também, fiquem à vontade e eu divulgo aqui com o pessoal do grupo. Uma coisa importante daquele guarda-chuva que eu falei do Play, né, é que existe o momento certo para cada um dos tipos de brincar, né? Tem horas que a criança vai ter que brincar sozinha, né? Tem horas que a criança ela vai ter que brincar, mas ela vai ter que ter o que a gente fala de uma mediação do adulto, na medida, mas quando eu falo mediação, eu não estou falando de controle, tá?
Eu estou falando de uma forma de eu instigar a criança a querer ir além. É como se fosse uma zona proximal de desenvolvimento do Vygotsky, né? O adulto funciona como aquele mediador que vai dar um empurrãozinho para que a criança evolua. Então esse tipo de brincar, e tem horas que a criança vai brincar dentro no estilo do jogo, né? Quando eu falo jogo, não é que também não pense naquele jogo de tabuleiro, ou um jogo é o jogo da vida, né? Onde eu tenho regras, onde eu tenho certos limites, né? E é onde eu tenho que me portar de uma certa maneira dentro de um ambiente. Então, é sadio, é saudável que a gente consiga fazer a criança brincar dentro desses três conceitos, né? Ela necessita desses três tipos de brincar. E como a Priscila ali comentou, né, que ela vai adotar o Lego agora na grade dela, o que ela está fazendo? Ela está construindo um ambiente propício para que tudo isso aconteça, né? Porque também existem muitas pesquisas aí que a Fundação Lego consultou, né? Aliás, tem um relatório ótimo da Lego Education sobre exatamente isso, que está no site da Fundação Lego. Quem quiser acessar lá é legofoundation.org, tá? Eles foram pesquisar de várias fontes, né? E eles viram pesquisas em ratos, por exemplo, porque a maioria dos mamíferos, né, trabalham com essa questão da brincadeira nos anos de desenvolvimento, né? Então eles fazem pesquisas com ratos, onde alguns ratos eles não deixam o rato ter nenhum tipo de estímulo de brincadeira, né? Enquanto outros, né, no grupo de controle são super estimulados, e depois eles veem o desenvolvimento disso. Também pesquisaram crianças que estão em situação de extrema miséria, por exemplo, né? Ou estão em um ambiente de guerra, ou então que moram em comunidades onde é dominada pelo tráfico, que não têm condição ou não conseguem desenvolver muitas atividades, né, nessa linha das brincadeiras, que essas crianças elas tendem a não desenvolver diversas habilidades, tanto na esfera cognitiva quanto na esfera social, né? Eu não consigo, não tenho poder de conviver muito bem com outras crianças. Então, a ideia é que se você é tolhido da oportunidade de brincar, você vai ter certas deficiências lá na frente que vai te fechar algumas portas, né? Então, a importância do brincar é grande e bem importante. E eu queria que vocês, então, levassem essa mensagem, tanto para a escola de vocês, né, no caso de vocês estarem em um ambiente escolar, tanto para a comunidade onde vocês estão e para a casa de vocês também, né? Então, brinquem com seus filhos o máximo que vocês puderem e pensem nos três tipos de ambientes, né, onde a criança brinca sozinha e ela é a dona da sua brincadeira, onde ela imagina que ela é o super-homem e sai voando pela casa, aonde você dá algumas dicas e, por exemplo, vocês estão construindo um quebra-cabeças e
e você dá certas dicas para ela, e se você colocasse todas as peças coloridas, né, num lugar, ou separasse todas as peças coloridas, e se você começar pelos cantos, vai ficar mais fácil, né? Você dando dicas de como ela melhorar as estratégias dela. Só cuidado, não vai falar, ó, encaixa essa peça aqui e ali, porque aí não é o brincar, né? Aí é uma atividade que você está forçando e a criança está passiva. E também jogar, né? E jogar o jogo da vida, onde a gente tem certas regras. Eu estou brincando de, por exemplo, botar a mesa do café da manhã ou do almoço, aonde eu tenho que colocar X pratos, aonde eu tenho lugares para os talheres, e também pode ser algum jogo, alguma coisa como, por exemplo, esconde-esconde, ou esses jogos mais tradicionais, ou um jogo de tabuleiro, banco imobiliário. É importante que elas passem por essas situações que imitam a vida real. E como eu falei, quando chegar lá na frente, eles vão ter um repertório maior de condições de criar diferentes estratégias para resolver os problemas da vida real. Tá? Então, eu queria agradecer a todos pelo tempo e, e não se esqueçam de, quando chegarem em casa ou brincarem com seus filhos, quando começarem as aulas, deixarem os seus alunos brincarem ou criarem ambientes de brincadeira na comunidade onde vocês moram. Isso é muito importante. Ok? Muito obrigado, uma boa tarde a todos e até uma próxima.